Bom dia, turma! Como vocês estão? Aqui é a professora Gabriela e hoje nós iniciaremos a nossa primeira aula de História. Então, gente, como vocês sabem, eu avisei na aula passada, né? Que agora eu também darei para vocês a matéria de História, tá? Então, eu vou dar História e Geografia para vocês. Espero que vocês consigam entender a minha aula de História, vai dar tudo certo. E eu também quero deixar um outro aviso para vocês, que é o seguinte: que só vai cair na nossa prova de História aquele conteúdo que eu for dar, tá bom? Espero que vocês tenham entendido o conteúdo do professor Guilherme, espero que vocês tenham aprendido o conteúdo com o professor Guilherme. Tenho certeza que foram aulas muito boas, né? E agora vocês terão nesse finalzinho de ano as aulas comigo. Falta pouquíssimo tempo para o nosso ano acabar e eu assumirei a disciplina daqui até o final do ano, tá bom? Gente, então, a nossa aula de hoje é sobre, até olhar aqui, o mundo medieval árabe. Vocês vão pegar o caderno 4 de vocês, página 37. Dá uma pausa no vídeo, vai lá buscar o caderno 4, página 37. Professora, eu não tenho caderno, o que eu faço? Eu não tenho livro, o que eu faço? Então, eu vou deixar os prints lá na plataforma, tá bom? Para aqueles que não têm o livro, tá? Então, é o livro 4, página 37, tá? Vamos iniciar, então, o nosso conteúdo. Ele fala sobre o mundo medieval árabe. Você já deve conhecer o mundo medieval, né? Porque o livro de vocês fala sobre o mundo medieval europeu também. Só que agora ele vai falar sobre o mundo medieval árabe. Qual que é a diferença entre o mundo medieval europeu para o mundo medieval árabe? Vamos entender um pouco sobre isso. O mundo medieval europeu é o mundo medieval mais estudado pela história. Então, toda a história sempre vai estudar o mundo medieval europeu. Por quê? Porque geralmente a história estuda essa parte ocidental, que é onde fica a Europa, tá? Mas não quer dizer que naquela época você também não tinha outros mundos medievais, tá? Porque a gente sempre pensa o seguinte: suponhamos que no século XV você tinha um mundo medieval na Europa, mas você também tinha esse mundo medieval no século XV em outros lugares do mundo também. Então a gente vai estudar essa diversidade, tá? Que é bem bacana. Só mais um aviso, gente, hoje é dia 20 de novembro, hoje é dia da consciência negra, é um dia super importante. Queria falar para vocês rapidinho sobre a consciência negra, que o Brasil, não sei se vocês sabem, mas o Brasil, ele é o segundo país do mundo inteiro que tem uma população negra maior. Então, depois da África, nós temos o Brasil com a maior população negra do mundo. Então, o Brasil, ele tem essa população negra. O Brasil, ele tem... A maior parte do povo brasileiro é negro, é descendente de africanos. E a gente tem que entender que hoje é o dia da consciência negra. Então, o dia da consciência negra, ele não tem que ser somente um dia, ele tem que durar o ano inteiro, né? Então, durante o ano inteiro, nós temos que ter essa consciência, esse respeito e entendermos a luta do povo negro. E entendermos também que o povo negro, ele foi sim um povo que sofreu muito durante a escravização, sofreu muito durante a colonização e ainda sofre até hoje com os preconceitos. Então, a gente tem que entender tudo isso. Temos que saber que preconceito é uma coisa muito ruim, que a gente tem que amar o nosso próximo e conhecer o nosso próximo, respeitar o nosso próximo de maneira igualitária, independente da cor, da orientação, de tudo mais. A gente tem que respeitar o próximo da maneira como ele é, não é? Porque nós não somos iguais a ninguém, todos nós somos diferentes uns dos outros. Então, a gente tem sempre que respeitar o próximo, partindo desse ponto que nós todos devemos ser iguais. Nós sabemos que a sociedade ainda não vive nesse sentido, a sociedade ainda não é educada nesse sentido, no sentido de igualdade, no sentido de respeitar o próximo, mas vocês, como são alunos muito inteligentes, que vocês sabem de tudo, são muito esforçados, eu tenho certeza que vocês são alunos que respeitam e são alunos que gostam um dos outros, independente da cor, né? Mas hoje, como é o dia da consciência negra, dia 20 de novembro, a gente tem que pensar nessas lutas, a gente tem que pensar como que esse povo negro, que esse povo africano escravizado viveu naquela época e como isso impacta nos dias de hoje. Temos que também saber que o povo negro, a cultura negra,
não se resume apenas à escravidão, tá? A cultura negra é a cultura mais rica. A primeira cidade, o primeiro povoado de toda a humanidade foi um povoado que veio da África. Então, a história africana é uma história gigantesca, ela não se resume apenas à escravização, tá? Então, a gente tem que pensar que é uma cultura rica, que é um povo muito rico, que é um povo cheio de cultura, cheio de conhecimentos e que infelizmente passou por esse período que foi um período horrível e que nós temos que ter essa consciência e respeitá-los, tá? É isso, gente. A nossa aula de hoje, então, é sobre o mundo medieval árabe. Vamos entender um pouquinho sobre isso? E é um tema muito interessante, eu acho que vocês vão gostar. Bom, a gente sabe, como eu falei para vocês no início da aula, que a gente tem a Europa árabe, né? E depois da Europa, a gente tem a Europa medieval. E a gente também tem outros lugares que também passaram por essa época medieval. E a Arábia é um deles, tá? Fora da Europa, durante o período da Idade Média, os povos localizados em outros continentes vivenciavam o seu próprio tempo histórico e o desenvolvimento da sua sociedade. Então, você tem aí outros continentes, outros lugares também vivendo nessa época medieval, tá? Vamos estudar agora os povos árabes, como se organizavam, como eram as relações de poder e também quais eram as práticas religiosas e, por fim, como interagiam com outros povos da Europa, tá? Nessa imagem aqui a gente está vendo que é uma espécie de castelo, é bem diferente dos castelos europeus. Nos castelos europeus são aqueles castelos que a gente costuma ver, por exemplo, nos filmes, nos desenhos, que são castelos mais padronizados, tá? Esse tipo de castelo aqui é um castelo mais para o Oriente Médio. Eles têm mais esse tipo de castelo aqui, tá? Tem na imagem. Continuando, olha só. Numa cidade da Pérsia, ele começa a contar uma história. Deixa eu ver aqui se eu tenho a historinha toda na página 38. Na página 37 ainda. Deixa eu aqui botar na outra página. Aqui, ó. Bem aqui tem contando uma história. Você pode pegar o livro para acompanhar, tá? Se você não tiver o livro, você pode abrir aí o print que eu vou colocar na plataforma, que é o print 37.1, tá? É uma historinha que ele diz o seguinte, olha só. Deixa eu só dar um zoom aqui, gente, que vocês sabem, né? Que eu uso óculos, eu sou ceguinha. Tem que dar um zoom aqui para conseguir ler. Aqui, deixa eu botar o celular aqui pro cantinho. Isso, vamos lá. Numa cidadezinha da Pérsia, viviam dois irmãos, Cassim e Alibaba. O primeiro havia se casado com uma mulher muito rica, enquanto o segundo arrumou uma esposa muito pobre. Então, vamos lá. Cassim arrumou uma esposa muito rica e Alibaba arrumou uma esposa muito pobre. Passando a viver quase na miséria. Quem passou a viver quase na miséria? Alibaba, né? Um dia, ao cortar lenha no bosque, Alibaba ouviu um estrondo. Lembra que o Alibaba casou com a esposa pobre, né? Amedrontado, sobe no topo de uma árvore e vê 40 homens chegando a cavalo. Vocês imaginam, então, ele estava cortando lenha, subiu numa árvore e começou a perceber que estavam vindo 40 homens de cavalo. O chefe daquele grupo olha para a montanha e diz: "Abra-te, Sésamo", para uma montanha. E de repente a rocha se move, abrindo uma passagem pelo qual o bando com aqueles cavalos some dentro de uma caverna oculta. Alibaba repete então as palavras mágicas e entra na caverna, que revela um fabuloso tesouro. Olha que interessante. Então a gente tem Cassim e Alibaba, que são dois irmãos. Um casou com uma esposa muito rica, um casou com a esposa muito pobre. E aí Alibaba estava em casa e aí avistou 40 homens com cavalos vindo e ele subiu numa árvore para ver o que era aquilo. E aí ele percebe que esses 40 homens tinham um líder e esse líder grita para uma rocha, para uma montanha, grita "Abra-te, Sésamo". E aí a montanha abre e eles entram com o cavalo e somem. Ele pensa assim, bom, eu vou repetir para ver o que tem ali dentro, né? E quando ele repete e a montanha se abre, ele tem um grande tesouro. Essa é uma lenda do Oriente Médio, essa é uma lenda da época medieval e é uma lenda muito interessante da gente saber, né? Porque
porque às vezes a gente só conhece as histórias ocidentais, né? E essas aqui são as histórias orientais. Vamos partir aqui então agora para a página 38. Deixa eu tirar o zoom aqui. Página 38, aqui. Só dar mais um zoom aqui. Então, a gente vai estudar agora uma linha do tempo. O que é uma linha do tempo? A linha do tempo é onde você tem as divisões históricas e você tem as divisões dos fatos históricos. Então, por exemplo, suponhamos que você nasceu em 2010. Então, a sua linha do tempo começa em 2010. Aí, suponhamos que você arrancou o seu primeiro dente em 2002. Aí, você vai ter mais um pontinho na sua linha do tempo. Então, você vai tendo pontinhos na linha do tempo dos pontos mais importantes da sua vida. Nesse caso aqui, são os pontos mais importantes da história arábica e islâmica, tá? Então, a gente tem aqui essa setinha na imagem, vocês estão vendo? Que é uma linha do tempo, tá? Então, olha só. Observe a linha do tempo que sinaliza 2 períodos, isso é, um recorte histórico, que está estudado analisando ao longo desse capítulo. Então, essa linha do tempo ela vai ser responsável por cortar a história, por marcar a história em 2 momentos, tá? Esse recorte histórico faz referência a um período no qual os povos árabes não professavam, ou seja, eles não tinham a religião islâmica ainda. Então, a gente vai partir nesse ponto para a religião, tá? Abaixo nesse mapa, você tem representado a localização da região habitada no período correspondente ao período histórico. Então, vocês estão vendo aqui nesse mapinha, onde é que as pessoas moravam. Você está vendo que tem aqui os lugares onde elas habitavam? Partindo ainda mais um pouco, ele diz o seguinte: o território que deu origem à civilização árabe é desprovido de vales, ou seja, a gente tem que entender o seguinte: essa história medieval islâmica, ela é uma história medieval que se passa numa região desértica, ou seja, uma região que tem muitos desertos. Diferentemente da Europa, que é um lugar que você tem muito verde, você tem muitos vales, você tem uma abundância de água. Nesse caso aqui é um caso diferente, tá? O território que deu origem à civilização árabe é desprovido de vales pela presença de muitos desertos. Os melhores lugares para se viver são no sul, na atual região do Iêmen e na costa do Mar Vermelho. Por quê? As pessoas preferiam morar perto do rio, perto do mar, perto de algum lago. Por quê? Porque ali você consegue ter uma região mais fértil, você consegue se alimentar melhor, você consegue se estabilizar. Agora, se você mora numa região desértica, onde falta muita água, você é desprovido desses recursos, você acaba vivendo em constante mudança. Quando você vive em constante mudança, isso chama-se povos nômades, tá? Que são os povos que estão sempre mudando. Agora, os povos que não estão sempre se mudando, os povos que têm uma casa fixa, assim como eu e assim como você também, nós somos os povos sedentários, que são os povos que não precisam ficar se mudando de lugar em lugar para conseguir se alimentar ou se adaptar ou viver melhor, tá? Então, nesse caso aqui, você está vendo o seguinte, isso aqui vai cair na prova de vocês, tá? O território que deu origem à civilização árabe é desprovido de vales. Então, o primeiro território da civilização árabe, ele é desprovido de vales, ele também está numa região desértica, tá? Os melhores lugares para se viver são perto dos rios e dos lagos. Geograficamente, podemos destacar o desenvolvimento da civilização. Deixa eu só botar o celular para o lado, gente. Opa, só um minutinho. Aí, consegui. Os melhores lugares para se viver são próximos ao litoral do sul. Por quê? Porque é mais interessante que você viva em lugares mais próximos da água, mais próximos de rio, para que você consiga sobreviver melhor, como eu havia dito para vocês, tá? Geograficamente, podemos destacar o desenvolvimento da civilização árabe em 2 regiões distintas. Então, anotem isso.
você pode destacar esse desenvolvimento dessa região em duas regiões distintas, tá? Então, você tem, numa primeira região, você tem a Arábia desértica e numa segunda região você tem a Arábia litorânea. A Arábia desértica, ela está no deserto. E a Arábia litorânea, ela está no litoral. O litoral é onde fica o mar, tá bom? Então, anotem isso no caderno de vocês, que isso aqui também vai cair na prova. Então, você vai dividir geograficamente a civilização árabe em duas regiões distintas, em duas regiões diferentes. Uma região que é a região arábia desértica, uma outra região que é a região arábica litorânea, beleza? Vamos aqui passar para a página 38.1. Só um minutinho. Esse aqui. Anota isso no caderno de vocês, tá bom, gente? Que isso aqui é importante. A região arábica desértica, então vamos explicar. Você anotou aí, né? Que são divididas em duas regiões distintas. A arábica desértica e a arábica, que também é litorânea. A Arábia desértica, ela tem por características o solo árido e montanhoso, que era ocupado por tribos, um povo nômade. Então, olha só. Desculpa. Lembra que eu falei para vocês que se você mora numa região desértica, provavelmente você vai ficar em constante mudança, né? Sempre buscando um lugar melhor para você morar, um lugar que seja mais confortável. Agora, se você mora numa região onde tem um rio, onde tem um mar, na região litorânea, é mais provável que você seja um povo sedentário. Sedentário, gente, não no sentido de ser acima do peso, tá? É sedentário no sentido de você estagnar e ficar parado, ou seja, parado morando no mesmo lugar, tá bom? Então, olha só. A região arábica desértica tem por características o solo árido e montanhoso, que era ocupado pelas tribos, um povo nômade que se dedicava ao pastoreio, vivendo em constantes confrontos pelo controle dos melhores poços e oásis. Então, você também tem essa questão de guerras e de você guerrear com outros povos. Imagina só, você está num deserto e no meio do deserto você encontra um poço com água. Você não vai fazer parte do único grupo que vai estar naquele deserto. Terão outros grupos também. Lembram que são povos nômades. Os povos nômades têm características de serem povos pequenos. Por quê? Porque você não pode estar em constante mudança com um grupo muito grande. Alguém no grupo pode querer não mudar, alguém no grupo pode querer ficar. Então, você tem que estar sempre com grupos pequenos para você conseguir sempre essa locomoção, tá? Então, você também tem esses confrontos, esses conflitos para qual povo vai ter acesso a mais parte da água no meio de todo esse deserto, tá? A partir do século VI, iniciou a formação de grupos aristocráticos, detentores de grandes rebanhos. Então, você começa a ter, nessa Idade Média, povos nômades nessa parte desértica, que estão sempre em constantes mudanças, e eles têm também a característica de terem pequenos rebanhos, tá? Por quê, gente? Porque se eu estou me mudando sempre, eu não posso ter grandes rebanhos no deserto. Meus animais podem morrer de seca no meio do deserto, eles podem morrer de calor no meio do deserto. Então, eu tenho que ter pequenas comunidades comigo e também pequenos rebanhos para que eu consiga carregá-los comigo durante essas minhas várias mudanças, tá? Agora, quando você vai caminhando ali para o século VI, você começa a ter rebanhos maiores, porque eles vão se adaptando, tá? A Arábia litorânea, que é a segunda parte da região, que é onde a maioria das pessoas querem viver, que ele até chama aqui no texto de Arábia Feliz. Ela é constituída por povos sedentários, lembra que eu falei de sedentarismo? Organizados em clãs, ou seja, em grupos, que praticavam a agricultura e atividades comerciais. Então, você tem nessa Arábia litorânea pessoas mais confortáveis para viver em um mesmo lugar por muito tempo. E aí, quando você se preocupa, quando você já tem esse problema resolvido de viver em um único lugar por muito tempo, você começa a se preocupar com outras coisas. Então, eles começaram a abrir comércios, começaram a investir em outras coisas, tá? Por quê? Porque a questão da moradia já estava resolvida. Enquanto os povos no deserto ainda estavam resolvendo essa questão, tá? Então, eles têm essa prática de agricultura e também essa prática de comércio, interligando a rota das caravanas que acessavam o reino de Sabá.
localizado ao sul do Mar Vermelho, a Palestina, a Síria e a Fenícia. Então, você tem uma população aqui mais desenvolvida, que é nessa região litorânea, tá? O intenso trânsito de produtos entre a África e o Oriente Médio estimulou a emergência de grupos sociais que enriqueceram. Então, a gente tem na Idade Média essa necessidade de grupos e de comércios ali entre a África e o Oriente Médio, que você tem as especiarias. As especiarias são produtos caríssimos na Idade Média, que todo mundo queria ter acesso, inclusive os europeus. Só que os europeus não conseguiam plantar e fazer essas especiarias, então eles pagavam muito dinheiro pelo açúcar, pelo sal, pela pimenta, pela canela. Então você tem essas especiarias sendo muito vendidas, muito produzidas e muito caras também, tá? E somente para finalizar, nós vamos para a página 39. A gente vai estudar agora essa parte aqui, ó. Como era exercido o poder no mundo medieval árabe. Então vamos pensar o seguinte: já que você tem povos na parte desértica, que estão em constantes mudanças, e na parte litorânea, que as pessoas são mais sedentárias porque conseguem viver em um único lugar, será que existe uma parte de poder? Será que existe alguém que manda mais, alguém que trabalha mais, alguém que trabalha menos? Vamos entender um pouco sobre isso. Observe a linha do tempo, que representa importantes marcos históricos referentes ao desenvolvimento social e político dos povos árabes, após o surgimento da prática da fé com base no islamismo. Então, a partir de você ter uma religião nessa parte islâmica, eles começam a ter uma outra visão sobre poder, tá? Então, você começa a ter essa dinastia, que você começa a ter reinados, dinastia quando você tem 2 reis, então você começa a ter essa questão de poder, tá? Então, assim que eles começam a praticar uma religião, que é a fé no islamismo, eles começam também a ter hierarquias e também a ter poderes, tá? Gente, a nossa aula de hoje foi essa, espero que vocês tenham entendido. Caso tenha ficado alguma dúvida, vocês podem me procurar, tá bom? Obrigada e tchau!